Então tá, gente, uma boa noite. Ah, a gente vai iniciar hoje, então. Quer dar boa noite, Roberto? Boa noite, gente. Tudo bem? A gente vai iniciar, então, a aula de Grécia Antiga, né? Dando um breve. Relembrando brevemente, né? Semana passada vocês estavam vendo Antiguidade, né? Na Mesopotâmia com o professor Lucas e o Marcelo também, se eu não me engano. E Grécia Antiga, ela entra, né, nesse recorte de quando a gente faz o recorte dos períodos, né, a Grécia Antiga, assim como a Roma Antiga, entra nesse recorte de antiguidade. E como diversos, a maioria dos povos, tanto da Mesopotâmia, mas os povos da antiguidade, né, da África também, eram povos que tinham muito contatos, tinham uma rede de contatos muito, muito grande. Então, quando a gente fala Grécia Antiga, a gente está falando de vários povos que tinham características em comuns que a gente chamaria eles de gregos, de helenos, né? Mas, na verdade, a Grécia Antiga ela tem um vasto território que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que nesse território tinham vários povos que acabaram se juntando, né? A historiografia acabou juntando eles por conta dos diversos fatores que eles tinham em comum, como gregos que viveram na antiguidade, né? E que viveram nos períodos lá que a gente vai ver logo mais. Então, passando aqui no próximo slide, a Grécia Antiga, hoje a Grécia, ela fica, né, nesse período, nesse recorte aqui, ó. Mas a Grécia Antiga, que a gente vai falar nessas aulas de hoje e de amanhã, ela tinha nesse recorte mais ou menos aqui, ó, onde pegava todas as ilhas, pegava a parte de onde hoje é a Turquia, se eu não me engano, pegavam mais acima da Europa também, e até já vai chegar em alguns momentos que vai pegar também parte da onde é a Península Itálica. Mas isso é bem mais para frente. Então, basicamente, deixa eu já apagar aqui. Basicamente, aqui está mais aproximado, né? Os povos que habitaram, que foram considerados como gregos antigos, né, viveram então nessa parte do continente europeu, nessa parte do continente asiático e também nessas ilhas do mar Mediterrâneo, né? E a gente costuma dividir, quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, em 5 períodos: período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico, né? Então, cada período desses tem as suas características, né? Tem seus fatos que, que colocam para poder dividir eles em períodos, mas são fatos, são características que vão se somatizando, né? As características que existiam no período homérico vão, digamos, entre aspas, evoluir para chegar no arcaico. Então, nada, né, nada é do nada, tudo é continuidade, né? Uma coisa vai dando continuidade à outra. Então, as características de tal período vão dando continuidade para as características do período conseguinte e assim por diante. E aqui nesse slide aqui tem podemos dizer assim, um resumo bem resumido de todo o período da Grécia Antiga, né? Onde os gregos organizavam-se em cidades-estados. Isso não é desde o início, mas é um grande marco, né, da Grécia Antiga, é a criação dessas cidades-estados, que vão ser bastante heterogêneas, né? Como a gente estava falando antes, essa heterogeneidade era algo que cada localidade, cada cidade-estado tinha suas características próprias, seu governo próprio principalmente, né, se autogovernavam, não dependiam das outras, não no sentido político, mas tinham, né, várias características, inclusive características como a língua em comum, né, tinha uma característica também religiosa e assim por diante. Nessa frasezinha está no final ali, Hélade. Hélade é como a gente chama basicamente essa cultura grega, porque esse nome grego, que a gente fala cultura grega, Grécia Antiga, é um nome que a gente vai dar há poucos anos atrás, né? A partir do século XIX, com a história e a historiografia se colocando como ciência. Mas, na época, as pessoas se chamavam helenos, né? Helenos era quem fazia parte dessa grande cultura, dessa grande comunidade que tinha, principalmente em comum, a língua e a religião de helenos, né? E Elad, então, era o nome dessa cultura, dessa comunidade, que vai também, que é sinônimo de grego. Grego, na verdade, grecos, que chamavam, era realmente um nome da língua que eles falavam, e quem deu esse nome foram outros povos vizinhos, né, que quando tinham contato com essa língua grega, acabavam chamando eles de grego. Então, as terras da Grécia Antiga vão ser terras, como eu falei, continentais, e também
insulares, né? Vão ter as terras, os territórios nas ilhas gregas, nas ilhas do Mediterrâneo. Vai se ver uma unidade, principalmente em questões de festas religiosas e os rituais cívicos e religiosos, né? Então vai ver durante todos esses períodos que a gente vai ver pré-homérico, arcaico e tudo mais, vai sempre existir as festividades, a cultura deles mesmo, né, se propondo. E um fator bastante que cai às vezes em provas, né, é a questão das Olimpíadas, né, o quanto que foi criada já mais ou menos na metade desse período de Grécia Antiga. As Olimpíadas foram criadas num sentido, no meio de uma guerra, né, e pós, a gente vai ver mais pra frente como foi criada a maratona, enfim. Mas as Olimpíadas é um marco importante porque era durante esses períodos dos Jogos, das festividades olímpicas, que as guerras, que vão ser bastante guerras, as guerras davam uma trégua, né? Então as guerras também vai ser uma característica bastante que aparece muito, né, em todos os períodos da Grécia. E durante os períodos das Olimpíadas, dessas festividades, acabavam então se tendo uma trégua, né, um período de paz, para poder acontecer essas festividades. Acabava os interesses políticos, de colonização, enfim, que era o que fomentava as guerras, voltam a existir e as guerras voltam então também a existir. Alguma dúvida, gente? Quer falar alguma coisa, Roberta? Não, Tá. tô tranquilo. Pode continuar, vai seguir. Tá bom. Então vamos agora então iniciar o período pré-homérico, né? O primeiro período que a gente viu na listinha ali antes, que é né, o maior período, mas também é o período que menos se tem fontes, né? Muito por conta, né, desse distanciamento, né? Ele é de 2.000 anos antes de Cristo até 1.200 anos antes de Cristo. Então é muitos anos atrás. A maioria dos documentos, das fontes históricas que a gente tem são achados arqueológicos, né? E assim e a interpretação desses achados, né? Porque coisas escritas mesmo em papel, praticamente quase é impossível de se achar. Nesse período, a Grécia vai ser mais conhecida por duas civilizações, né? Dois povoados que tinham que um veio primeiro, que no caso é a Creta, e Micenas vai ser praticamente uma junção das culturas de um povo, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, com a cultura que existia nessa ilha de Creta. Então, esses dois povoados, né, Creta e Micenas, que vão ser os principais povos gregos desse período, eles possuíam, então, monarquias teocráticas, né, então eles governavam em nome dos deuses, né, eles possuíam a religião como um fator que colocava o poder de governar sobre eles, né? Então era porque Deus quis, por assim dizer, né? Questão do nascimento deles, eles nasciam eram filhos de monarcas e vinham ao mundo porque os deuses permitiam e por conseguinte seguiriam, né? Sendo monarcas também como seus pais foram, né? E era uma sociedade muito marcada, como a gente vê, como vocês devem ter visto também nas sociedades da Mesopotâmia, do Egito, né, muito marcada pela divisão social que era a divisão social que dizia dos privilégios, né, onde a monarquia, a aristocracia guerreira, né, os guerreiros e a parcela da população que trabalhava para a monarquia, né, que trabalhava com burocracia, que trabalhava, enfim, com uma administração, por assim dizer, eram consideradas as pessoas que estavam, né, no topo da pirâmide social, e as pessoas que estavam no meio e abaixo, né, eram pessoas que tinham menos privilégios e assim ou eram comerciantes baixos ou mesmo escravizados, né, porque nesse período existiam bastante pessoas escravizadas, mas como a gente viu na primeira aula aquela de história, a escravidão nesse período, né, até a escravidão na antiguidade e também no medievo, que não existia muito, é uma escravidão muito por conta de dívidas e por conta de guerras, por conta de prisioneiros de guerra, né? Não era a escravidão moderna, onde um povo vai lá e coloca outro povo para se submeter a ele no sentido da força e da violência, né? E não no sentido de ocupação do território, e sim só a retirada das pessoas. Enfim, a gente vai ver a questão da escravidão moderna mais para frente no ano. Mas era uma escravidão diferente, então essa escravidão era por dívidas ou por prisioneiros de guerra. Sobre Creta, que era uma ilha grega, que eu vou mostrar aqui para vocês, voltando. É essa ilha aqui, ó.
um pouco mais acima do norte da África. Creta, então, ela era uma ilha, né, que ficava mais ao sul do Mar Egeu, mais ao sul do Mar Mediterrâneo em si, próxima à África, próxima à Ásia, e isso vai favorecer um comércio, né, com essas regiões da Ásia, da África e também, né, do norte da costa da Europa, né. E a principal característica de Creta era essa questão de ser um império marítimo, de ser um império um governo que estava embasado na atividade comercial pelo mar. Então era uma sociedade que a gente chama de talassocracia, que seria mais ou menos governo dos mares, governado nos mares, algo nesse sentido. Porque era uma sociedade que viajava muito, estava muito ligada nesse comércio no mar Mediterrâneo, de navios, etc. Tanto que os fenícios, que vocês devem ter visto semana passada, vão ser bastante influenciados pelos cretenses, pela essa cultura cretense do comércio marítimo, né? Apesar desse comércio marítimo, eles também tinham, né, conseguiam realizar uma agricultura, conseguiam produzir uma metalurgia, utensílios em cerâmica na ilha mesmo, né? Então tinha essa economia também vinculada à produção de mercadorias dentro da ilha e que se vendia, né, para outros povos, no que a gente chamaria então, né, ali de comércio externo. E os cretenses, né, a ilha de Creta, por assim dizer, vai começar a ver o seu fim, vão começar a desaparecer quando há a invasão, né, dos aqueus, dos fenícios, nos territórios cretenses, e assim as pessoas de Creta acabam fugindo da ilha de Creta para outros lugares desse vasto mundo grego, principalmente para a cidade de Micenas, que já ficava no continente europeu. Micenas ficava mais ou menos aqui assim, ó. Vocês conseguem ler ali Micenas, está escrito? Ficava já no continente europeu, tá bem pequenininho. Aqui assim. Então, quando os aqueus invadem, não só os cretenses, né, os aqueus vão chegar a invadir também localidades do continente, eles vão criar essa cidade de Micenas, e ela vai ser, então, muito caracterizada pela cultura cretense, né, pela cultura que os cretenses tinham nas ilhas, essa questão do comércio marítimo, do vasto tecnologia naval, também a questão militar, saber guerrear nos mares, a cultura cretense em si, mas também vai ter particularidades que vinham junto com os aqueus, né? E principalmente vai ter, então, bastante característica de uma produção de comércio, produção local mais intensificada do que tinha quando os cretenses moravam na ilha, né? Era uma população, então, bastante influenciada pela cultura cretense, e quando começa a ter, então, diversas invasões de outros povos após os aqueus chegarem, né, vai acontecer, então, uma dizimação dessa cidade. Mas antes de acontecer essa dizimação da cidade, principalmente pelos dórios, os dórios eram um povo que veio mais ou menos do norte da Europa e um pouco do leste europeu, do leste não, do oeste asiático. Antes de acontecer a invasão dos dórios, os aqueus, ainda bastante fortes militarmente, vão incrementar uma expedição por outras ilhas do mar Mediterrâneo, né, outras ilhas além de Creta, e essas ilhas também vão ser influenciadas tanto pela cultura cretense quanto pela cultura de Micenas. E vai acontecer então um episódio chamado da Ilíada, né, quando Homero escreveu, que vai ser a invasão dos aqueus na ilha de Troia, na cidade de Troia, na verdade. E essa invasão esse contato com os troianos que vai também colocar meio que fim nesse período pré-homérico, onde os aqueus, que também eram gregos, vão deixar de se chamar de aqueus e vão começar, então, a ter outros nomes, né? E assim, como a gente vai ver logo em seguida. Mas a questão principal também da finalidade, tanto de Creta quanto de Micenas, vai ser, então, a invasão dos dórios, povos bastante violentos, por assim dizer, não queria usar essa palavra,
mas vai ser o ataque violento que vai fazer com que as pessoas fujam de suas cidades, de Micenas, de Cretas, de Troia, e essas pessoas que fugiam, esse recorte dessa fuga desses gregos vão se chamar então a primeira diáspora grega. Vai haver depois uma segunda diáspora que a gente vai ver mais adiante. Mas nessa primeira diáspora que vai ser então um maior dispersão das pessoas que possuem essa cultura grega, essa cultura helenística, essa cultura cretense, vai haver uma maior expansão desse povoado, principalmente pro lado da Ásia, né, do Oriente Médio, e pro lado também da Itália, da Península Itálica, onde no futuro, bastante no futuro, vai se originar, né, os povos romanos, né, do Império Romano. Falei demais já nesse período. Então aqui, né, a queda desses povos, né, vai acontecer a partir da invasão dos povos chamados indo-europeus, né, os jônios, aqueus, os eólios e os dórios, e essa invasão dórica, então, que vai, né, ocasionar o declínio dessa civilização creto-micênica, né. Mas quando a gente fala o declínio, é que, na verdade, as pessoas que eram creto-micênicas, que moravam naquela região, que ficaram, né, na cidade, a cultura delas vai se fundir com a cultura dos dórios, e aí vai continuar, então, dando continuidade a essa cultura grega que a gente falou no início da aula. Se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. E, Roberto, acho que agora é contigo. Isso. Bom, então começa agora, eu vou falar do período homérico, né? Então, o Bruno estava falando do período pré-homérico. E aí, primeiro de tudo, por que se chama homérico, né? Claro que, acho que o Bruno até falou isso antes, essa periodização que se faz da Grécia Antiga, ela é uma periodização posterior, obviamente, né? Ela é criada justamente para conseguir encaixar, ou para conseguir ser mais fácil de se guiar, enfim, mas é uma periodização que não existe naturalmente. E aí se fala em período homérico, e pré-homérico também, porque é em relação a Homero. E quem é esse tal desse Homero? O Homero seria um escritor, né? Seria que eu digo porque a existência dele não é assim comprovada na historiografia. Então, como é que a história é feita, né? A gente falou lá na primeira aula que a gente tem que pegar as fontes, ver como é que funciona, ler, né? Interpretar. O historiador vai pegar uma fonte histórica, vai interpretar, vai ver o que aquela fonte diz, vai fazer as perguntas para a fonte e tal, e vai conseguindo criar uma narrativa ou pensar em fatos e etc. Só que o Homero nunca conseguiu ter a sua existência comprovada, mas a Ilíada e a Odisseia são dois escritos, né, que narram fatos da Grécia que acabam sendo fonte histórica, mesmo que de uma forma com uma criticidade, como qualquer coisa que a gente vai fazer na história, os historiadores, a gente olha uma fonte e a gente não acredita em tudo que diz, né? E principalmente quando se fala de literatura, a gente ainda tem mais crítica. Por quê? Porque uma literatura é alguma coisa que é escrita a partir de tudo, né? Mas assim, principalmente a literatura, ela tem uma interpretação literária em cima, né? Então tu pega a Ilíada, é um conjunto de poemas, e esse conjunto de poemas épicos e tal é uma coisa que foi escrita supostamente pelo Homero, que teria, então, escrito esses poemas, então ele pode fantasiar do jeito que ele quiser, ele pode escrever do jeito que ele quiser, então, assim, não tem uma foto para dizer foi exatamente assim, por exemplo, né, um exemplo. Então, tudo a gente tem que partir do pressuposto de que pode ter muita fantasia em cima, por exemplo. Mas, como o Bruno falou antes, a gente não tem uma categoria de fontes imensa sobre esse período, sabe? Como tem em alguns outros períodos. Então, acaba que virou uma das maiores fontes para o estudo do período. E o Homero acabou sendo considerado o primeiro poeta ocidental, não sei o que lá. E aí ele acaba levando o nome do período, né? E do período anterior também, porque é como se tudo que fosse antes dele valesse uma coisa diferente do que vem depois, né? E depois vai se aprofundando. Mas a Ilíada, então, narra justamente a Guerra de Troia, né? Que o Bruno estava falando, a Guerra de Troia, então, ela acontece e vocês provavelmente já ouviram falar, principalmente pela questão lá do cavalo de Troia, né? Que eu creio que seja uma das coisas mais famosas, que é o presente de grego, que foi aquele cavalo que... como é que é o nome do filme que tem uma cena? Não. É Troia o filme, eu acho. Troia, isso. Mas era um cavalo de madeira construído que tinha soldados dentro, e esses soldados invadiram e saquearam a cidade depois.
Foi tipo, eu vou te dar um presente aqui, dou um cavalão, ai, que lindo, um lindo monumento. Todo mundo vai dormir, abre a porta e sai um monte de gente e ataca, né? Basicamente isso, assim. Então, a Ilíada narra não só isso, né? Narra toda a Guerra de Troia, toda não, mais pro fim. E aí, uma dos fatos de que se questiona, por exemplo, a existência do Homero e ter sido ele, por exemplo, o autor desses dois, é que teria uma diferença de narrativa entre uma obra e outra. Mas a Odisseia, ela conta, então, o retorno do herói, né, do Ulisses, que era o rei de Ítaca, que era era a cidade natal dele, né, ele era o rei, e ele volta, então, como esse guerreiro poderoso e tal, que regressa à sua cidade natal. Ele se chama Ulisses, mas também Odisseu, e por isso Odisseia, porque, na verdade, tem uma questão de tradução ali, né, porque o nome grego seria Odisseu e a tradução latina teria botado Ulisses. Mas, de qualquer forma, então, a Odisseia narra esse retorno, né, e a gente usa, por exemplo, Odisseia, quando a gente quer contar de uma situação que aconteceu que foi muito, tipo, nossa, foi uma Odisseia isso que aconteceu, foi uma coisa espetacular, uma coisa heróica, assim, sabe? Não sei exatamente agora o significado, mas nesse sentido. Assim, no sentido de... sabe, alguém aí conhece o conceito de tour? É mais ou menos no sentido de que foi algo muito longo, um percurso muito longo, um percurso difícil, mas que valeu a pena, enfim, mas que teve bastante obstáculos. E Odisseia é isso, né? O retorno dele para a cidade natal dele, e ele tem diversos obstáculos ao longo do retorno. E aí as duas obras, né, elas vão falar sobre essa questão da luta, né, da guerra, que é bem central nesse momento, né, então uma narra literalmente a guerra e a outra narra de uma forma heróica, né, são poemas épicos, mas a questão heróica do cara que volta, que retorna para sua terra natal e que vive toda essa odisseia para conseguir retornar, né, e a glória, então, embutida nisso e na questão da guerra e também rivalidade. Então, são alguns dos valores. Essas duas obras são obras literárias, se vocês tiverem interesse de ler, enfim, vocês podem encontrar. Ela agora é amplamente difundida, é um pouco chatinha de ler, vou confessar, eu já tentei, já li para uma cadeira, mas enfim. O que tá rolando ali? Não tem um gigante, ela não. Pois é, ela também li numa das primeiras faculdades, nas primeiras cadeiras da faculdade. Mas assim, a fim histórico talvez seja interessante vocês lerem. Mas não sei também, né? Mas pode passar, Bruno, o slide. Não consigo, né? Não. Bom, então, mais especificamente sobre as questões da Grécia no período homérico. Nesse momento, então, a gente estava falando daquelas civilizações, né, que o Bruno estava falando. E aí acaba tendo que o período homérico ele é caracterizado de uma outra forma, né? Por quê? A cidade de Micenas, que estava sendo uma cidade que estava sendo muito incentivada e estava crescendo, ela desaparece e as outras cidades também desaparecem nesses conflitos que o Bruno citou, que reconfiguram mais ou menos, né, a paisagem social, a gente pode se dizer assim, desse momento na Grécia. E o que acontece nesse momento é a criação, né, a ida para um sistema gentílico. O que é isso? O sistema gentílico é o sistema de genos, né? Os genos sendo uma unidade rural, né, em que vivia uma população. Então, eram vários genos, não era assim um grande geno que todos viviam em harmonia, não, eram vários genos. E esses genos, eles geralmente estavam organizados a partir de grupos familiares. Então, o grupo familiar ficava concentrado em um geno e dentro desse grupo familiar, tu tem a autoridade máxima, que é o pater família, né? Que é como se fosse o chefe, a gente poderia dizer assim, daquele geno e daquela família, né? Então, nesse momento tem essa reconfiguração no sentido de ser uma volta mesmo à vida rural. E o que acontece? Mais assim, no sentido amplo da organização da sociedade, tem uma necessidade e uma busca da aristocracia conseguir garantir o seu privilégio. E aí isso acontece a partir do momento que eles começam a se colocar como os detentores das questões religiosas, eles começam justamente essa questão do geno
ela tem muito o caráter do pater família, que é o cara que vai fazer toda a administração, etc., de um gênero que é autossuficiente. Então, acaba que alavanca algumas figuras, né, que são esses pater famílias aí, e que vão começar a perpetuar uma descendência de privilégios, assim, mais ou menos na sociedade nesse momento. Deixa eu ver, o bate-papo tá fechado. Nos Lusíadas. Pode passar. E aí, no final do período homérico, né, já passando para o próximo, mas assim, ainda no período homérico, começa a ter um grande crescimento demográfico. Então as pessoas começam a se reproduzir, as pessoas começam a crescer, a população mesmo, né, crescimento demográfico é isso. Só que isso faz com que cresça também a desigualdade social. E mais ou menos o porquê que acontece isso é que essa questão dos genos, né, eles eram então essas unidades de terra, mas uma parte da aristocracia começa a querer privatizar, né, essas terras, assim, se adonar, né, se apossar. E aí o que acontece? Eu vou lá, eu sou um aristocrata fodão, eu vou lá e eu pego uma terra e eu digo que é minha. Só que o pequeno agricultor, ele estava lá naquela terra, mas aí a terra não é mais uma coisa que ele possa trabalhar em cima, ou que ele possa ganhar um sustento, ou que ele possa se sustentar como indivíduo, assim, né, se alimentar e tal. E aí esse pequeno agricultor, ele é obrigado a sair dali, porque chegou um aristocrata que tinha uma outra posição social e diz que aquela terra é dele, ele privatiza. Oi? Não, só me pedindo o seguinte, o que eu tinha entendido é que o sistema gentílico também rolava essa espécie de propriedade privada. Eu tinha entendido que, tipo, essas famílias mais abastadas e tal tinham as terras, né? Tipo, eu me perdi nesses conceitos, tipo, no sistema gentílico não havia, então, essa ideia de propriedade privada. Era uma coisa, as terras, tipo, pertenciam a algumas famílias, mas poderia se trabalhar, tipo, eu me perdi nesses conceitos, né? Quer falar? Não, quer falar ou eu falo? Sim, Eu acho fala que eu entendi. Vai. É que assim, foi o Vitor, né, que perguntou. Os genos que a Roberta está falando é um nome que a gente dá para a comunidade que ele morava. Essa comunidade, ela já explicou como é que funcionava, né? Tinha a figura principal, que era o líder, era o pátria famílias, era um homem que era o mais velho e tudo mais. E ele era considerado o dono, porque ele estava ali, por ser mais velho, né? Ele estava ali há um tempão já, e de gerações foi passando a propriedade daquela terra ali, que cada vez mais vai se aumentando em questão de produção, em questão de aumento populacional, etc. Então é nesse sentido que a propriedade privada ela surge a partir do momento de que antes mesmo disso aqui que a gente está vendo agora, a propriedade privada já existia antes disso. Então a gente chama de propriedade privada os genos, ou na verdade os genos estavam na propriedade privada justamente porque a família que chegou naquele lugar ali há anos atrás se alocou naquele lugar ali e ele ficou. E ele foi reproduzindo, até chegar num tamanho populacional como o geno. Sim. Tá, então, tipo, havia mais no sistema gentílico, né? Sim, mais de uma família nas vários mesmas terras. genos, vários. Eu tinha entendido que era, tipo, uma família naquela terra, tá ligado? Não, podemos assim dizer, eram tipo vários bairros. Pensa genos como bairros, ou até ruas, condomínios, sei lá. Mas pensa genos em populações pequenas, mas várias, inúmeras. É como se fosse tipo uma comunidade assim em que várias pessoas moram, né? Moram, assim, residem, sei lá, se relacionam com a terra. Mas aí, a partir desse momento, então, tem esse aprofundamento da questão da propriedade privada nesse sentido, assim, né? De daí ter esse domínio, assim, né? De certa forma. Só que, então, esses pequenos produtores, agricultores, né? Eles começam a perder o espaço, né? No sentido de que começa a ter uma especialização maior dessa propriedade privada. E aí, ou eles migravam, ou eles viravam escravos por dívidas. E o que significa isso? Como o Bruno falou já, e a gente falou na primeira aula também, escravidão, nesse momento, diz respeito principalmente a dívidas, né? Então, eu não tenho condição, né? Eu tenho que pagar alguma coisa para o Estado, eu fico refém
de certa forma, do Estado, e aí eu dou em troca o meu trabalho, né? Ou questões de guerra, que aqui não é o caso. Então, eram essas duas opções que faz com que tenha um aumento, então, da escravidão, assim como tem um aumento de uma segunda leva de pessoas indo, mudando de lugar, né? Que aí se chama da segunda diáspora grega, que o Bruno tinha falado da primeira, essa é a segunda, né? Então é nesse momento em que várias pessoas acabam começando a ficar sem terra e precisam procurar outras terras e elas vão se espalhando. Só que nesse processo, que parece um processo chateado, assim, triste, porque tu perde a tua terra, né? Enfim, não que vá atribuir valor ou sentimentos a um acontecimento histórico, mas vendo de fora a gente pode pensar, perderam tudo e tal. Mas na verdade o que acontece? Acontece que eles começam a conseguir espalhar mais, né, a cultura, porque na verdade o mundo grego, ele não, como o Bruno falou, ele não era delimitado ali, nesse momento ele era uma junção de povos e de sociedades, de pessoas, e não tinha uma delimitação clara como um império, que diz aqui é minha fronteira e aqui é a minha fronteira. Então começam a procurar outras terras, e a partir dessa procura por outras terras, eles vão ampliando, né, o território grego, o mundo grego, e fazendo colônias gregas em outras localidades, assim, né, principalmente em torno do Mediterrâneo. Só que o que isso acarreta, por exemplo, mais diretamente? Que se eu tenho um maior espaço, eu tenho mais espaço para circular com a minha cultura, né? E isso faz com que eu possa ter uma grande rede mercantil de comércio, por exemplo, porque eu vou ter várias pessoas espalhadas e vários centros espalhados de maneira, né, diferenciada, assim, pelo território. Então, nesse momento, acontece isso, né? É isso que é gerado a partir desse crescimento demográfico. 5 minutos, vou só dar uma pinceladinha assim no período arcaico, que vai ali do século VIII ao VII, né? Lembrando que a gente está falando antes de Cristo, então vai baixando. O período arcaico, então, resumão, né? Na aula seguinte a gente aprofunda. Mas é cidades-estado. Então começa a ter essa característica das polis gregas. E aí toda a noção, por exemplo, de democracia, que a gente vai conversar amanhã já, mas toda essa noção de democracia começa nesse momento, né, da democracia grega, no caso, porque daí começa essa preocupação dos cidadãos tomarem as decisões e tal. A gente vai ver aprofundamento em Atenas e em Esparta, mas tem Corinto, tem Tebas, tem várias polis gregas, né? A Atenas e Esparta acabam sendo as mais famosas, mas o período arcaico, então, ele é basicamente talvez seja o maior símbolo desse período, assim, quando a gente pensa por causa dessa questão das cidades-estado, né? E aí, essa questão do espaço público, né, da isonomia, que seria pensar que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas aí a gente vai fazer uma discussão do que são os cidadãos também nesse momento, né? Mas, enfim, é esse momento que a Grécia começa a se constituir, assim, dessa outra forma, a partir dessas cidades-estado. Eu não sei se vale a pena começar a falar. Tá, isso dá para falar. Mais um pouco, mais, tipo, definindo a polis, assim. Então, a polis não é só uma demarcação física territorial do que significa Atenas, por exemplo. Ela representava o centro econômico, cultural, religioso e político de uma região, né? Então, ela acaba representando a região mesmo, né? A cultura daquela região, ela é a expressão máxima daquela região. E ela se baseava basicamente em Acrópole e em Ágora, né? Então, pensando uma polis, né? Ela tem a parte mais alta. Minha cachorra fazendo um fit aqui. A parte mais alta é onde ficavam os templos, né? Onde se discutia e tal, era na Acrópole. E a parte mais baixa, né? Seria a Praça Central, é a Ágora. Então tem essa divisão. Eu acho que não tem uma fatinha, tipo, aquelas representaçõezinhas, né? Mas é uma ideia de configuração de como é que funcionava, mas entendendo como extrapola mesmo só esse conceito do tipo centro-bairro, sei lá, que a gente poderia pensar numa cidade, assim. Só para vocês entenderem, gente, ó, quando houve essas migrações, né, por conta que a Rodar estava dizendo, da escravidão, por dívidas, enfim, e começou então a ter essa segunda diáspora e a formação de novas, né, uma série de novas colônias gregas nesse vasto território que é
à margem do mar Mediterrâneo, essas colônias gregas, ao se desenvolverem, né, passando anos e anos e anos, que vão crescendo, 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 e já entendendo, né, que não dá para crescer e sair daqui e ir para um outro lugar, como aconteceu nesse período homérico, se tem então a ideia, se tem o surgimento dessas cidades e estados que a gente chama de polis, né, que vamos então pensar numa organização, numa administração para aqui viver bastante gente, né, para viver esse amontoado de gente que mora aqui, mas que vão, né, seguir essas regras, essas leis que a gente vai então escrever, e quem vai ser esse alguém vai ser os mais com mais privilégios, né, os que tinham mais detenção de terra, é quase como os herdeiros dos patrifamílias dos anos atrás, como a gente estava falando, né? Então, essas questões que vão surgir, a gente vai ver até amanhã melhor, né? O espaço era público, mas era público para quem? Para uma parcela. Quem era que era considerado cidadão, né? Essa palavra cidadão. Tinha um perfil próprio para isso. Você quer falar mais alguma coisa, Roberto? Não, 1 minuto só. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, é a hora. Então, amanhã a gente vai continuar falando, né? Vai seguir nessa linha. E tem bastante coisa, na verdade, a Grécia tem bastante coisa para ver. Cidadão, só. Mas é spoiler. Amanhã a gente vê. Então, gente, é isso. Vamos acabar na hora para já começar o outro período, não atrapalhar a colega. Muito obrigado, gente. Se tiverem dúvidas, como a gente comentou, trazem amanhã do que a gente falou hoje aqui. Vou colocar o link no YouTube logo mais. E é isso. Então, até amanhã. A gente vê, então, melhor como funcionavam essas polis. A gente vai ver, então, Atenas e Esparta, né, que foram as que se destacaram muito em questão por serem mais ricas e mais bélicas, por serem mais militares, por assim dizer, terem mais poder militar. E também continuamos outros períodos, até o final da Grécia Antiga. Beijo. Beijos, boa noite, boas aulas. Boa noite, gente. Se cuidem.